Aqui quem fala é o Mestre Neri e esse é o nosso vídeo 2 sobre o tema ruptura de peões. Um vídeo voltado aí a jogadores de nível intermediário e avançado. Quem não conhece o vídeo 1, procura aí no canal, nós temos o vídeo 1 aí sobre ruptura de peões voltado a jogadores iniciantes e intermediários. Então pessoal, curtam e compartilhem o vídeo. Vamos dar uma força aí para crescer o canal aí, para a gente continuar postando bons vídeos aí com bastante conteúdo para ajudar vocês a evoluírem. Então vamos ao nosso exemplo aí número 1. Então o nosso diagrama número 1 é essa posição. Dê um pause no vídeo, pense um pouco sobre o que você faria nessa posição. Essa posição tem várias formas de jogar. Nós temos várias formas de jogar essa posição. E vamos à resposta. Vamos diretamente à resposta. Nesse momento, fazendo uma análise, se a gente for olhar, as pretas têm aí peões tecnicamente isolados. E aí a forma de jogar essa posição seria jogando o lance C3. Ao jogar o lance C3, as pretas estão temporariamente sacrificando aquele peão, no caso, isolado, que ela tinha o peão de C. Estão sacrificando ele temporariamente e passando essa debilidade para o branco. O branco aqui meio que pode recapturar ou não, mas se recapturar, o branco passa a ficar com a debilidade. Aquela estrutura branca que estava aqui certinha, os peões em linhas, passam a ser peões fracos agora. Vou tirar o peão de E3, vamos deixar só os dois. E aí, no caso, as pretas vão jogar lá a torre C7 e vai começar uma luta toda aí em cima do peão branco. E geralmente esse tipo de ruptura ele é bem legal, que se você não faz ela em tempo, se você não faz às vezes esse sacrifício também posicional, digamos, de peão, eu estou usando o termo ruptura porque nós estamos mexendo um pouco com essa questão de peões, romper a posição adversária, É que eu posso usar essa posição como um outro tema. Não preciso de falar especificamente como uma ruptura. Então, esse tipo de sacrifício aqui de peão, ele é muito interessante, que eu passo a vez, eu passo a debilidade para o adversário. Se eu fico com ela, às vezes se eu jogo um lance que prepara muito a fraqueza, eu posso dar a chance, às vezes, do meu adversário aproveitar aquela debilidade. Ele pode jogar a torre lá, segurar em outras posições, até criar uma fortíssima pressão em cima do peão. Aqui ele já joga a torre C2, o movimento aqui C3 agora não parece mais ter tanto sentido. Se eu jogar C3, literalmente eu vou estar entregando o peão de A agora está defendido até pela outra torre também. Então aparentemente não vai cair. Lógico que o preto aqui pode dobrar e recuperar esse peão rapidamente. Mas tem posições como essa, que às vezes você pode sacrificar esse peão que é débil. O que eu quero chamar a atenção nessa posição é deixar essa lembrança. Que eu não consegui trazer um diagrama assim bem legal que ilustrasse isso aqui com perfeição, mas é um tema que às vezes a gente aplica em partidas online, assim, já fiz em torneio presencial com vários jogadores temas como esse, mas é uma coisa que se aplica às vezes na internet, é uma coisa até de forma simples mesmo. Você percebe que você tem uma debilidade e às vezes quando você faz um determinado sacrifício como esse, você, além de liberar linhas, às vezes você tem peças aqui como o bispo que estão fechadas, obstruídas pelo peão, você passa a dar uma vida melhor para aquela peça, a peça ganha uma linha e ao mesmo tempo você vai estar aí explorando uma possível debilidade do seu adversário. Aqui eu joguei torre aqui, nessa posição isso não demonstra ter tanto sentido. Mas em uma outra posição já seria super legal o movimento também de dominar a casa da frente, de bloquear o peão, de fazer já dominar a casa da frente. Aqui não teria tanto sentido.
Mas eu montei esse diagrama já para começar a pensar, né, sobre as várias e várias formas que a gente pode usar o peão. Vamos a um outro diagrama para a gente ver um outro tema. Esse diagrama número 2 também posso chamar aqui de ruptura de peões. Joga as brancas, né? Então o jogador das brancas aqui, ele poderia fazer o quê? Tentar deixar de ter suas debilidades e jogar C5. E aqui o branco, ele está tentando melhorar a sua estrutura, né? Ele está tentando deixar de ter os peões dobrados, né? E aí quando as pretas rebatem com D5, né, que seria a jogada mais natural, porque aqui tem até o bispo, né, junto com a torre, então fica perigoso, o branco joga C4. E o branco está conseguindo, dentro do possível, deixar de ter aí os peões dobrados, que são isolados, né? São peões dobrados isolados. Então, peão dobrado isolados são fraquezas terríveis, porque no final eles vão ter pouca utilidade, né? Eles vão ter muito mais utilidade para o adversário, que vai tentar aí, bloquear e capturar esses peões. Então aqui C5, C4, é só para mostrar mais um exemplo, né, de possíveis rupturas de temas. Então olha só que interessante, a gente estava vendo no vídeo 1 rupturas para poder liberar ali as peças, para poder desenvolver mesmo, para às vezes abrir uma coluna para a torre. Aqui nós já estamos vendo possíveis rupturas com ideia de liberar linhas, né, que libera um pouco de linha também. O bispo passa a ser mais ativo e também eu estou tentando melhorar minha cadeia de peões. Então começa a já ter um pouco mais de sentido. A gente viu aquele primeiro exemplo para enfraquecer a estrutura do adversário. Vamos a um exemplo número 3, que eu vou enfraquecer a estrutura do adversário através de uma ruptura de peão. Esse é o exemplo número 3. Dê um pausezinho no vídeo, pensa sobre ele. Esse é um típico exemplo de sacrifício para poder romper, né, enfraquecer a estrutura do adversário. Então, movimento C6 exclama, movimento muito forte. A posição estava toda arrumadinha, né? Muitas pessoas, essa posição é uma posição que eu já usei bastante, e muitas pessoas jogam às vezes cavalo B3, cavalo C4, né? E poucas pessoas às vezes enxergam o movimento C6. E é um movimento tecnicamente simples. E esse movimento faz o quê? Quando B toma, enfraquece a estrutura preta. Então, eu posso dizer que foi uma ruptura para enfraquecer a estrutura do adversário. E aí agora tem que aplicar outras técnicas, né? Cavalo B3, que é bloquear os peões, né? Então essa posição exige todo um estudo em cima dela ainda. Após torre toma, o branco deve tomar de bispo para poder manter uma torre ainda viva, né? Manter uma torre para poder ter mais peças para poder exercer pressão sobre os peões fracos. Então aqui exige uma técnica ainda. Não vai ser o que eu vou falar nesse vídeo. Eu não vou falar sobre a técnica, como aproveitar, né, esses peões danificados. Estou falando bem específico, né, do enfraquecimento da cadeia de peão. Porque senão eu vou gastar o vídeo inteiro só explicando como aproveitar realmente essa posição bem. Então é uma posição aí que envolve uma técnica ainda interessante. Mas bispo toma aqui, exclama, porque eu preciso de ter uma torre. Sei lá o que o preto tentaria nessa posição. Vamos tentar um cavalo D7 para cavalo B6, aí, torre C1, e começa a ficar bem mais claro como a posição branca está bem superior. E tudo após um simples sacrifício de peão ali, para poder enfraquecer a estrutura. Então, esse tema de ruptura, ele é um tema muito rico, né? As poucas coisas que eu vi escritas sobre esse tema, às vezes as pessoas usam esse tema como finais, né? Eu já vi
eu já vi usar o tema ruptura de peões como numa posição como essa. Eu vou montar uma posição super clássica aqui de final. E vou colocar aqui os reis, né? Vamos lá, ó. Essa posição clássica, né? Posição que se usa, né? Para iniciantes, né? Joga o branco e ganha, que você vai lá, joga o peão central. Após a captura, sacrifica o peão. Após a captura, passa e dama. Então eu já vi em alguns lugares escrito que eles consideram isso aqui ruptura de peão. Então eu não considero isso aqui, para mim é um final, mas é uma ruptura, né? Não deixa de ser uma ruptura. Então é um tema muito vasto. Você consegue ter a ruptura de peões na abertura, como eu mostrei no vídeo 1. Aqui eu estou mostrando a ruptura para enfraquecer a estrutura, para liberar a casa, né, para deixar de ter alguma fraqueza. Mas agora eu vou realmente avançar o vídeo, eu vou deixar o vídeo a um nível mais avançado e vou mostrar agora 2 jogos modelos para vocês entenderem como que essas técnicas de ruptura realmente elas acontecem durante a partida. Então, essa é a nossa primeira partida modelo. E primeiro tem que falar um pouco da partida para vocês entenderem. É uma partida entre jogadores, né, que eu estou jogando de peças brancas e meu adversário tem uma força aí de 1900 de feat. Então é um forte jogador. E aqui eu fiquei um pouco assustado em ver que às vezes, infelizmente, ele não tinha esse conhecimento de ruptura de forma tão clara, né? E na partida vocês vão ver como que isso fez falta, né? Então, na análise da partida, quando a gente foi comentar, que isso ficou realmente muito claro, né? Então vamos à partida. A partida foi E4, E6, D4, D5, cavalo C3, peão toma, cavalo toma, bispo D3, bispo D7, cavalo F3, bispo C6, bispo D3, cavalo D7, dama E2, cavalo de G F6, cavalo de E, G5. Uma variante que eu gosto de jogar aí contra a defesa francesa, uma variante mais agressiva. Não vou entrar aqui em detalhe de abertura, mas geralmente essa variante é para ameaçar alguns perigosos sacrifícios aqui na posição. Meu adversário inclusive faz bispo toma F3, porque se a pessoa às vezes jogar de forma muito simples alguns lances, eu vou colocar um bispo E7 aqui como modelo, pode ter algum sacrifício aqui. Tem outros lances para as pretas também, pode fazer intermediário, bispo F3, etc. Mas é só para ilustrar um pouco aqui. Se rei aqui, leva duplo, tipo, se rei G8, aí vai levar mate, né? Então tem alguns temas aqui super perigosos, né? Se rei E8, eu não vou capturar nada, mas eu estou ameaçando a dama, estou com muita pressão em cima do rei preto. Então é uma posição interessante aí para o jogador das brancas, né? Então joguei esse, né? Cavalo de E, G5. Ele fez bispo por F3, dama por F3. E aqui meu adversário joga C6. C6 é um movimento super tranquilo, né? Defendendo a minha ameaça da casa B7. Eu não conheço a questão teórica dessa linha, né? Não conheço aí, nem de brancas nem de pretas, né? Meu adversário jogou C6, contudo, devido a esses conhecimentos de ruptura, eu já aguardava, quem sabe, alguma ruptura com C5. Esse é um movimento cogitável. Eu não acho que C5 seria tão forte, mas seria já um movimento cogitável. E qual que é o benefício possível que poderia ter do movimento C5? Se o branco captura, nós temos aí 2 capturas. Temos o bispo toma já acelerando o desenvolvimento de forma bem rápida. Apesar do peão estar caindo, né? Tem um peão aí estranho, mas o preto tem suas compensações, né?
Não achem que isso aqui é coisa à toa. Exemplo, dama cheque, né? Se acontece algum movimento como dama cheque, a torre ele fica um pouco solta, né? Tem um problema, mas bispo D2 começa a querer ter esses tempos, bispo por F2. Então, se tomar, não sou obrigado, poderia jogar rei E2 tranquilamente, já teria um dama por D2. É só para vocês começarem a ver que o lance começa a ter justificativa. Lógico que essa variante não é forçada, não é obrigatório, mas é para ver que o sacrifício de peão tem alguns temas. Fora que depois de C5, tipo, o peão toma, bispo toma, se dama toma, eu teria um simples torre B8, a dama não captura mais nada, ela vai ter que sair aí da posição. E digamos que a dama vai para F3 novamente. Aqui já existe uma pressão muito grande no ponto B2 que vai incomodar a possível saída do bispo. Isso vai dar um trabalho aí para as peças brancas. Aí as peças pretas começam a ter alguns temas de cavalo E5. O dama ali tá aqui presente de novo, tipo dama A5, forçado. O peão aqui começa a querer cair. Então, tem defesa pro lado aí da branca, mas começa a ter pressão, começa a ter contra-ataque. Então, uma ruptura C5, ela é um lance que poderia ser jogado. Porém, ela vai contra a ideia básica da abertura das pretas. Ou seja, discutindo com o adversário, ele falou que geralmente um objetivo das pretas é manter essa sólida estrutura de peões. Então, olha só que interessante, a abertura tem um plano, e o plano dela é manter a estrutura de peões. Assim como quem joga lá sistema London, ele tem um plano que é manter aquela determinada estrutura de peões. O grande detalhe é que mesmo que a abertura tenha aquele plano, nós não podemos esquecer que em alguns momentos essas rupturas são bem-vindas. As rupturas podem ser necessárias. Então, ele jogou C6, tudo certo, roque, bispo D6, eu torre 1, roque, joguei um C4 aí para tirar a casa D5 aí dos cavalos aí. H6, retornei meu cavalo. Ele fez cavalo, toma cavalo. Eu posso dizer que eu joguei aqui um lance de interessante a duvidoso, né? Tomei de torre, né? Torre toma E4. O lance parece ter uma ideia bem agradável, mas no fundo eu considero uma jogada duvidosa. Ele tem uma ideia muito interessante, que é a póstuma de torre, cavalo F6, passar a torre para frente do rei, torre H4. No fundo é um lance de característica muito agressiva, mas quando a gente analisa, realmente é um lance muito otimista, né? Não acho que seja um lance tão forte, né? Ele jogou torre 8, um lance bem natural e um lance muito bom para romper E5, que é o nosso objetivo aqui do vídeo, falar sobre rupturas, né? Então, essa ruptura seria muito legal, porque ela vai pegar ali o branco um pouco desprevenido, já que o desenvolvimento branco não foi aí, completo, ele ainda não está completo. Aqui eu segui a posição com bispo D2, né? O objetivo de bispo D2 é, além de passar o bispo para casa C3, é tentar completar o desenvolvimento branco mesmo, né? E aí meu adversário jogou cavalo H7. E nesse momento eu confesso que eu já aguardava a ruptura C5. Esse movimento já era um movimento natural, na minha opinião. E aí eu acho que a melhor forma até de mostrar que essa torre aqui não está numa casa ideal. Porque após esse movimento, se o branco toma, bispo toma, fez pressão. Esse ataque na ala que eu quero fazer começa a não ter sentido quando o centro abre.
Então existe uma regra estratégica contra um ataque na ala, contra-ataque no centro. Então esse lance cumpre esse objetivo de contra-ataque no centro. Fazendo assim, esse ataque meu na ala fica fraco. Por isso que eu considero essa ideia de passagem de torre aí duvidosa, né? Porém, meu adversário não rompeu ainda, jogou um cavalo H7. Eu acho que aí começa a ficar um pouco melhor para o branco, porque torre H5 eu começo a dar uma controladinha na ruptura, começa a querer controlar. F5 aqui foi movimento forçado, porque senão eu vou ter bispo toma H7, rei toma e dama toma F7, né? Vamos supor que ele tenta romper agora nesse momento. Aí ele ia ser surpreendido com bispo toma, rei toma, dama toma. Tá cravado e ainda tem torre para H6 no próximo, né? Então vantagem decisiva aí para o branco. Então o E5 agora a ruptura não era possível, né? Nesse momento não era. F5 aí bom lance defensivo. Fica um peão fraco, né, na casa E6. Esse peão está atrasado, não temos outro peão aqui do lado para defender ele. Porém, existe a possibilidade de ruptura aqui novamente. Eu jogo torre 1. Ele aqui, se romper, pode cair o peão de F5. Mas a ruptura E5 não parece ser algo tão difícil para o preto tentar. Seguiu com dama F6. Aqui o branco jogou bispo C3. Dá uma mirada na dama e também o bispo está ali, né, em D2, tem que terminar, né, tem que completar o desenvolvimento. Então o branco joga bispo C3. As pretas cavalo G5, fazendo uma pressão aí na dama. Dama E2, tentando controlar a casa E5, tentando segurar essa possível ruptura E5. As pretas jogam dama G6, tira da frente do bispo e tem uma pressão na torre. Apesar da torre estar defendida ainda, existe uma pressão aqui. As brancas aqui, eu no caso joguei B4. Quando eu jogo B4, eu estou tentando buscar alguma iniciativa na ala da dama, pois na ala do rei eu não tenho muito o que fazer. Eu poderia tirar essa torre da ameaça, eu poderia ter jogado um torre H4 aqui para poder sair do tema, né? Porque esse negócio da peça ficar ameaçada, uma hora gera um tema tático e acaba perdendo a partida. Então aqui acabou que seguiu B4, né? Eu joguei B4, torre de AD8 aí do preto, e aqui eu cometi um grave erro, que foi jogar A3. Nesse momento eu tinha que ter percebido o grande perigo da ruptura E5. Quando ele joga torre de AD8, vejamos, as pretas começariam a ter essa possibilidade aqui de jogar E5 no lugar de torre de AD8. Começa a ter a possibilidade. Aqui as pretas, inclusive, teriam outras rupturas como A5 também, além do E5. A5 é uma tentativa de colocar essa torre de A na coluna. Apesar dessa não ser, digamos que a melhor ruptura. E se o branco captura, pessoal, aqui ó, peão dobrado, isolado, esses peões aí naturalmente devem cair mais tarde, né? Então o A5 é um movimento que tem um pouco de sentido na posição. Mas vamos voltar focado na nossa ruptura E5. Olha que interessante. Se joga E5, se eu jogar de forma natural, peão toma, bispo toma, torre toma, dama toma, cavalo F3. Ataque triplo, porque está cravado, né? A dama está na frente do rei. Então as pretas começam a ter aí temas importantíssimos, né? Importantíssimo. Então o que aconteceu? O meu adversário jogou torre de AD8. Nesse momento esse tema está bem
bem assim, preparado. É o momento exato do preto jogar E5. Eu de brancas joguei o simples A3. Eu fui seguindo aquele plano da ala da dama, bem lentamente, bem de forma posicional. Eu deveria ter tirado o rei para H1, saído da frente do tema, né, seria o correto. Se tem a ruptura, eu até vou levar uma pressão ainda, né? Eu até levaria uma certa pressão ainda, mas dessa vez nada muito, como que eu posso dizer, nada muito grave, né? Agora não existe mais o descoberto. Eu estou fazendo aqui para vocês verem. Dessa vez as pretas só estão entregando as peças, né? Então existe uma pressão aqui na ruptura, mas agora não é decisivo. Então com esse rei G1 aqui é perigosíssimo. Ou seja, eu não joguei A3. E meu adversário aqui teve a chance de ouro, né? Quando eu joguei A3 que eu percebi o risco que eu corri. E aí meu adversário poderia ter jogado imediatamente esse E5 agora. E cairia o golpe que eu passei aqui no lance passado. Mesmo tema, com vantagem decisiva para o jogador das pretas. O ataque triplo, né? Então teríamos esse detalhe. Meu adversário não viu, né? E no comentário pós-jogo, ele falou que geralmente o plano dessa abertura que ele está jogando é manter essa estrutura de peão. O F5 ele jogou mais pela necessidade de se defender quando eu estava atacando. Então ele falou que ele nem cogitou fazer a ruptura. E por esse motivo eu estou trazendo essa partida aqui, porque eu achei assim muito interessante esse comentário, porque às vezes a pessoa estuda algum sistema de abertura, ela entende o que tem que fazer, mas ela às vezes se apega tanto àquilo que ela esquece que ela tem que quebrar também as regras em alguns momentos. Aqui nós estamos no lance 22, né? Ou seja, a abertura já foi. Então no meio de jogo eu tenho que aplicar as rupturas, senão eu vou ficar só mexendo peças, né? E às vezes esses movimentos de peões são movimentos que dão vida ao jogo, que abrem linhas, que dão temas. Inclusive, após bispo C7, olha o lance que eu jogo o bispo C2, interroga. É lance duvidoso, por quê? Eu tirei o bispo C2 que eu quero tirar da linha da torre. Eu já estava aguardando a ruptura, mas realmente eu não me atentei tanto ao golpe, né? Não me atentei tanto, eu não imaginei que o golpe era tão forte. E nesse momento aqui, que eu jogo bispo C2, se E5, novamente, se joga E5, aí eu tenho que sacrificar a torre inteira para eliminar o cavalo, ou seja, eu vou ficar aqui com a qualidade de desvantagem, né? Eu vou ter que sacrificar a qualidade. Qualidade quer dizer que eu vou ficar com o bispo por uma torre, né? Então ele vai tomar aqui de dama, vai tomar de peão aí que seja, e eu jogarei essa posição aí levemente inferior, né? Então assim, o que acabou acontecendo? Eu joguei bispo C2, aí ele jogou cavalo H7, ele não viu, não jogou E5, joguei torre H3 e agora, exatamente por ele não ter feito a ruptura, por ele não ter mais os temas, o branco fica melhor, porque agora eu começo a bater no ponto E6, né? Ele jogou cavalo F6, torre E3, 3 ataques no peão, o peão vai cair, jogou cavalo aqui, tomou de bispo, rei F1, porque se eu jogo o rei H1, eu dou um possível contra-ataque, então vou jogar o rei aqui o contra-ataque, né? Então eu vou jogar o rei em F1 para não entrar na linha da dama. Ele troca, eu tomou de dama, a torre tomou, jogou torre F8 e F3. E aqui o preto já ficou mal essa posição, o preto já ficou mal, porque agora ele já tem que jogar cavalo F6 e bispo por F5 tem 2 peões de desvantagem, né, completamente.
Deixa eu ver, 2. Não, é só um peão mesmo, né? Tem um peão de desvantagem. Mas a posição das peças brancas aí estão bem agressivas, é um par de bispo, né? Então a posição já ficou agradável para o jogador das brancas, já ficou uma posição agradável. Aqui ele acabou desesperando um pouco, isso já é um erro psicológico. Jogou um bispo G3, buscando algum tema, algum contra-ataque. Calculei, tomei o cavalo e aí ficou peça a menos aqui. A partida acabou aqui rapidamente, né? Aí o branco venceu. Mas nem vamos ver o restante, não precisa, né? Não é o objetivo. O objetivo era discutir sobre esse tema de ruptura, principalmente por essa não ruptura feita pelo lado das pretas, né? Então as pretas não fizeram a ruptura exatamente porque ela estava seguindo um conceito que ela aprendeu do tema da sua abertura. Então o tema da abertura que o jogador das pretas joga, às vezes é manter aquela estrutura de peão. Mas no decorrer do meio de jogo, o preto necessitava romper, necessitava jogar o E5 que a gente tanto viu, necessitava tentar, quem sabe, um A5. Outras aberturas, às vezes vai ter que jogar o C5 também, super natural. E se você não fizer esses lances que rompem, você vai ficar jogando lances, literalmente você vai ficar mexendo lances. A ruptura, acredito que ela tem muito a ver com a questão do plano de jogo, muito a ver com a estratégia da posição. Então essa partida foi uma partida pensada, pessoal. Nós jogamos aqui 1 hora mais 30 segundos de incremento. Então não foi uma partida relâmpago, não foi uma partida rápida, né? Não foi uma partida bem analisada, né? E eu cometi ali os erros, né, de ter jogado de forma muito agressiva, querendo passar a torre. Aí agora a gente vendo a partida, vendo as possibilidades que a preta teve com a ruptura, fica claro que a minha ideia foi duvidosa, não foi uma boa ideia, e as pretas não aproveitaram, não rompendo. Então eu acredito que foi uma partida muito rica, né, de muita aprendizagem para ambos os jogadores, né? Um aprendizado aí muito legal para as pretas que não romperam, vão lembrar de romper. Para mim aqui também de brancas, que às vezes não adianta jogar muito agressivo, quebrando alguns conceitos aí da abertura. Tem que jogar de forma mais simples mesmo. Então foi uma partida bem interessante. Então assim, esse vídeo já está ficando grande. E então eu vou encerrar ele aqui e vou mandar um vídeo 3 com uma partida aí de um mestre brasileiro. Eu vou analisar uma partida aí do grande mestre internacional aí, Diego Berardino. Uma partida que ela envolve vários temas aí de abertura. Aí o nível dessa partida aí vai ser avançado. Esse vídeo eu ainda trabalhei um pouquinho de forma mais intermediária, com uma avançadinha básica, e aí vai ter um vídeo número 3 com uma partida realmente avançada. E nela vocês vão ver que a ruptura vai estar presente em muitos momentos, e não só esse exemplo aqui de ruptura que a gente viu, exemplos que a ruptura não foram feitas, né? Não é um exemplo simples como esse, é um exemplo que a estratégia inteira de uma partida ela tem a ver com a ruptura, né? E vai ter outras rupturas durante o jogo. Uma partida que eu considerei muito rica, muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo 2. Curtam aí, compartilhem, vamos ajudar esse canal a crescer. E até o próximo.